A relação jurídica é o vínculo entre duas ou mais pessoas regulado pelo direito, pelo qual uma delas pode exigir da outra um determinado comportamento. Ela é o instrumento pelo qual as normas jurídicas saem do plano abstrato e incidem sobre situações concretas da vida social. Toda vez que o direito regula uma situação envolvendo pessoas, está-se diante de uma relação jurídica. Contratos, casamentos, crimes, obrigações tributárias e processos judiciais são todos exemplos de relações jurídicas. A relação jurídica não é simplesmente qualquer relação entre pessoas. Relações de amizade, de cortesia ou de afeto existem no plano social, mas não são, em si mesmas, relações jurídicas. Uma relação se torna jurídica quando o ordenamento a reconhece e lhe atribui consequências normativas, ou seja, quando o direito objetivo incide sobre ela e passa a discipliná-la, criando direitos e deveres para os envolvidos. O que transforma uma relação social em relação jurídica é exatamente essa incidência da norma. Para que uma relação jurídica exista, é necessário que ocorra no mundo dos fatos um evento que o ordenamento considere juridicamente relevante. Esse evento é chamado de fato jurídico. Quando o fato previsto no antecedente da norma se realiza concretamente, diz-se que houve a incidência da norma e que nasceu a relação jurídica. O nascimento de uma pessoa, a celebração de um contrato, a prática de um crime, o falecimento de alguém, todos esses são fatos jurídicos que dão origem a relações jurídicas distintas. A teoria do fato jurídico é fundamental para entender como as relações jurídicas se formam. O jurista brasileiro Pontes de Miranda desenvolveu uma classificação dos fatos jurídicos que se tornou referência na doutrina nacional. Para ele, os fatos jurídicos se dividem em fatos jurídicos em sentido estrito, que são eventos naturais sem participação da vontade humana, como o nascimento e a morte, atos jurídicos em sentido amplo, que são eventos que envolvem a vontade humana, e atos ilícitos, que são condutas contrárias ao direito que geram obrigações de reparação. Os atos jurídicos em sentido amplo se subdividem em atos jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos. O ato jurídico em sentido estrito é aquele em que a vontade produz efeitos determinados pela lei, sem que o agente possa escolher quais serão esses efeitos. O reconhecimento de um filho é um exemplo. A lei estabelece os efeitos desse ato e o agente não pode modificá-los. O negócio jurídico, ao contrário, é aquele em que a vontade das partes determina os efeitos jurídicos dentro dos limites permitidos pela lei. O contrato é o exemplo mais claro de negócio jurídico. Compreendido como as relações jurídicas se formam, é preciso analisar seus elementos constitutivos. A doutrina identifica 4 elementos essenciais da relação jurídica: os sujeitos, o objeto, o vínculo jurídico e o fato jurídico que lhe deu origem. Alguns autores incluem também o conteúdo da relação, que seriam os direitos e deveres que dela decorrem. Estudar cada um desses elementos separadamente é a forma mais clara de entender como a relação jurídica funciona em sua totalidade. Os sujeitos da relação jurídica são as pessoas que ocupam os polos da relação. Toda relação jurídica tem pelo menos 2 sujeitos: o sujeito ativo, que é o titular do direito subjetivo, a quem compete exigir o comportamento, e o sujeito passivo, que é o titular do dever jurídico, a quem compete cumprir a prestação ou suportar a situação. Em uma relação de compra e venda, por exemplo, o vendedor é sujeito ativo quanto ao direito de receber o preço e sujeito passivo quanto ao dever de entregar a coisa. O comprador ocupa as posições inversas. Para ser sujeito de uma relação jurídica, é necessário ter personalidade jurídica. No direito brasileiro, a personalidade jurídica das pessoas naturais começa com o nascimento com vida, conforme dispõe o artigo 2º do Código Civil de 2002. No entanto, o mesmo artigo ressalva que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, o que significa que o nascituro tem uma proteção jurídica especial antes mesmo de adquirir personalidade plena. Já as pessoas jurídicas adquirem personalidade com a inscrição de seus atos constitutivos no registro competente. A capacidade jurídica é conceito distinto da personalidade. Toda pessoa que tem personalidade jurídica tem capacidade de direito, ou seja,
pode ser titular de direitos e deveres, mas nem toda pessoa tem capacidade de fato, que é a aptidão para exercer pessoalmente esses direitos. Os menores de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente seus direitos, devendo ser representados por seus responsáveis legais, conforme o artigo 3º do Código Civil. Entre 16 e 18 anos, os menores são relativamente incapazes e devem ser assistidos. Além das pessoas naturais, as pessoas jurídicas também são sujeitos de relações jurídicas. O Código Civil divide as pessoas jurídicas em pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. As de direito público incluem a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias e as demais entidades de caráter público. As de direito privado incluem as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos, conforme o artigo 44 do Código Civil. Se estiver gostando, não esqueça de deixar o like. O objeto da relação jurídica é aquilo sobre o qual recai o direito do sujeito ativo e o dever do sujeito passivo. Em termos simples, é a prestação, o bem ou a situação que está em jogo na relação. O objeto pode ser uma coisa, como no direito de propriedade, uma conduta, como na obrigação de pagar ou de fazer algo, ou uma situação jurídica, como no direito de usar um imóvel alheio por força de uma servidão. O objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, sob pena de o negócio jurídico ser nulo. No direito das obrigações, o objeto é chamado de prestação e pode ser de 3 tipos: dar, fazer ou não fazer. A obrigação de dar consiste em entregar uma coisa ao credor, seja ela certa ou incerta. A obrigação de fazer consiste em realizar uma atividade em benefício do credor, como prestar um serviço ou construir uma obra. A obrigação de não fazer consiste em uma abstenção, ou seja, o devedor deve se abster de praticar determinado ato que, sem a obrigação, seria lícito. Essa classificação está presente nos artigos 233 a 251 do Código Civil. O vínculo jurídico é o elemento que une os sujeitos da relação jurídica e que confere ao sujeito ativo o poder de exigir do sujeito passivo o cumprimento do objeto da relação. É o vínculo que transforma a relação em algo juridicamente exigível, diferenciando-a de uma relação meramente social ou moral. O vínculo jurídico tem 2 aspectos: o débito, que é a obrigação que o sujeito passivo tem de cumprir a prestação, e a responsabilidade, que é a sujeição do patrimônio ou da pessoa do devedor às consequências do inadimplemento. A distinção entre débito e responsabilidade, conhecida na doutrina alemã como Schuld e Haftung, é de grande importância prática. Em regra, quem tem o débito também tem a responsabilidade, mas há casos em que os 2 aspectos se dissociam. No aval, por exemplo, o avalista não contraiu o débito original, mas assume a responsabilidade pelo pagamento caso o devedor principal não cumpra. Outro exemplo é a dívida prescrita. O débito moral continua existindo, mas a responsabilidade jurídica se extingue, pois o credor não pode mais exigir judicialmente o cumprimento. A relação jurídica pode ser classificada de várias formas. Quanto aos sujeitos, pode ser absoluta ou relativa. A relação jurídica absoluta é aquela em que o sujeito passivo é indeterminado, ou seja, toda a coletividade tem o dever de respeitar o direito do titular. Os direitos reais e os direitos da personalidade geram relações jurídicas absolutas. A relação jurídica relativa é aquela em que o sujeito passivo é determinado ou determinável, como ocorre nas relações obrigacionais, em que o credor sabe exatamente quem é o seu devedor. Quanto ao conteúdo, as relações jurídicas podem ser patrimoniais ou extrapatrimoniais. As relações patrimoniais têm conteúdo econômico e são avaliáveis em dinheiro, como as relações contratuais e as relações reais. As relações extrapatrimoniais não têm conteúdo econômico direto e envolvem bens ligados à personalidade ou à condição humana, como as relações de família, no que diz respeito ao poder familiar e às obrigações de cuidado, e as relações ligadas aos direitos da personalidade, como o direito à imagem e à honra.
A estrutura da relação jurídica também pode variar conforme a complexidade da situação regulada. Há relações jurídicas simples, compostas por um único direito e um único dever correspondente. Mas há também relações jurídicas complexas, em que as mesmas partes são simultaneamente credoras e devedoras uma da outra em relação a diferentes prestações. Um contrato de empreitada, por exemplo, gera para o empreiteiro o dever de construir a obra e o direito de receber o preço. Para o dono da obra, o dever de pagar o preço e o direito de receber a obra concluída. É relevante também compreender como as relações jurídicas se extinguem. Uma relação jurídica pode se extinguir pelo cumprimento do objeto, pelo acordo entre as partes, pela confusão entre credor e devedor na mesma pessoa, pela novação, pela compensação, pela remissão da dívida, pela prescrição ou pela decadência, entre outros modos. O Código Civil trata da extinção das obrigações nos artigos 304 a 388, disciplinando cada uma dessas formas de extinção com regras específicas. A prescrição e a decadência merecem atenção especial por serem institutos frequentemente confundidos. A prescrição é a extinção da pretensão, ou seja, do poder de exigir judicialmente o cumprimento de um direito subjetivo, em razão do decurso do tempo. O artigo 189 do Código Civil estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos previstos em lei. A decadência, diferentemente, é a extinção do próprio direito potestativo pelo decurso do prazo para seu exercício. Enquanto a prescrição atinge a pretensão, a decadência atinge o direito em si. Por fim, é preciso compreender que o estudo da relação jurídica é transversal a todos os ramos do direito. No direito civil, a relação jurídica aparece nos contratos, nas obrigações, no direito de família e nas sucessões. No direito penal, a relação jurídica punitiva se estabelece entre o Estado e o autor do crime. No direito tributário, a relação jurídica tributária vincula o fisco e o contribuinte. No direito processual, a relação jurídica processual envolve as partes e o juiz. Dominar a teoria da relação jurídica é, portanto, construir uma base conceitual aplicável a toda a ciência do direito. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Se não for inscrito, inscreva-se.